Nós estamos, a paz do Senhor a todos, nós estamos na campanha, né, de quarta-feira. Hoje é a segunda quarta-feira da Jornada Continua. E eu vou estar falando sobre família. Família é uma jornada, né? Grande jornada. Então nós temos uma jornada, nós nunca vamos deixar de ser filhos, né? Temos a jornada de ser filhos, temos a jornada de ser mãe, temos a jornada de ser pai. Então a gente sempre vai ter a jornada da família. E é sobre isso que eu quero falar com você. Jornada, queridos, é um trajeto a ser percorrido, é uma caminhada, é uma viagem, é uma andada. Isso significa no dicionário que é uma jornada. Então é um trajeto, é uma caminhada. Caminhar não é para você ficar parado, a jornada é para você caminhar, para você continuar. Isso é jornada. E o tema dessa mensagem é a jornada de uma família de sucesso. Quem aí não quer ter uma família de sucesso? Todos nós queremos. Então, isso é a jornada da família. Uma família de sucesso é a gente saber lidar com as pessoas, saber lidar com o próximo, né? Que é a melhor pessoa para a gente saber lidar, que é quem está do nosso lado, que é a nossa família. São pessoas diferentes, com temperamentos diferentes, com às vezes o seu esposo, a sua esposa, a cultura é totalmente diferente e você tem que aprender a lidar com aquilo ali e formar uma nova família. Então, a família é uma jornada. Eu queria pedir para você colocar aí 1 Crônicas 13. 1 Crônicas 13. 14. 14. Lucas, não tá indo não. Tá aí? 1 Crônicas 13, 14. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor abençoou a sua família e tudo que possuía. Aqui está falando que a arca estava na casa de Obed-Edom. Quando a arca estava lá, Deus estava abençoando a sua família e tudo que possuía. Então a gente tem que saber que sempre Deus tem que estar no meio da nossa família, sempre estar junto ali conosco, com todos nós ali. Então isso aí é uma família abençoada, é uma família bem-sucedida, é quando Deus está presente naquele lar, naquela casa. E ali, quando a arca estava lá, que significava a presença de Deus, que está na casa de Obed-Edom, ali aquela família era abençoada e tudo que possuía ali prosperava. E eu quero dar uma dicas para vocês acho que 48 anos eu já posso dar algumas dicas de coisas, de experiências vividas e de coisas que eu observei que vale a pena a gente lidar ali, saber lidar e saber fazer em uma família, para uma família ser bem-sucedida. A primeira coisa que eu quero falar para você é que a família bem-sucedida é aquela que ouve conselhos dos seus familiares e analisa. Porque muitas vezes, querido, não é para você ouvir o conselho e já obedecer, mas você pode ouvir o conselho do seu pai, da sua mãe, do seu esposo, da sua esposa. Por que não você ouvir o conselho e analisar? Não quer dizer que sempre você vai ter que sempre ali, tudo que a pessoa falar, você tem que sempre fazer o que a pessoa falou. Mas por que não você analisar? Porque talvez você está tomando uma decisão ali, está tendo um pensamento, uma ideia errada do que você vai estar fazendo. Por que não você analisar? Né? Porque muitas vezes a gente quando vem uma família, um familiar para falar para você, você já rejeita. Mas as pessoas lá de fora, é muito fácil a gente ouvir. E a gente obedecer. Agora, os de casa, a gente já rejeita. Né? Assim que a gente ouve, a gente já rejeita.
a gente faz, só porque é ele que está ouvindo, só porque que o meu marido está ouvindo, falando, ou só porque é a esposa que está falando, eu já nem vou ouvir, eu já nem quero saber, eu já vou rejeitar. Então, e não tem problema nenhum, queridos, a gente ouvir o conselho e analisar e falar assim, não, é verdade, ele está certo, ou ela está certa. E a gente ali e cumprir com aquilo. Não tem problema nenhum. Em Provérbios 13, 10 diz, orgulho só gera discussões. Orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Por que não pedir conselho? Porque hoje a gente está com dificuldade de pedir conselho, de se aconselhar com algumas pessoas. Ou com a pessoa da nossa casa, a nossa família. Muitas vezes a gente tem facilidade de buscar o conselho lá fora, mas a gente tem dificuldade de buscar o conselho dentro da nossa casa, da pessoa que está do seu lado. A gente tem dificuldade de buscar o conselho, de ouvir o conselho, ou de fazer uma pergunta. Quantos de nós temos dificuldades de pedir conselho para a nossa família ou para a pessoa que está do nosso lado? Muitos de nós, às vezes, a pessoa mais importante que quer o seu bem é a sua família. A maioria das pessoas, vamos colocar assim, a maior parte da sua família, eu não vou colocar assim todo o seu pai, sua mãe, não, porque hoje em dia tem pais aí ou pai e mãe, que a gente não dá para seguir esse exemplo, né? Nem pedir conselho, mas a maioria dos familiares, dos pais, dá para a gente pedir um conselho, ou do marido, ou da esposa, dá para fazer uma pergunta, o que você acha disso? O que você vê, como você vê isso? Fica mais fácil, a Bíblia fala com multidões de conselheiros, né? Para a gente tomar uma decisão, porque todo homem, a mulher, chega a um certo momento que ela tem que tomar uma decisão. Pode ser casado, pode ser jovem, tem uma hora que tem que tomar uma decisão. E por que não pedir conselhos? Mas muitas vezes a gente vai e pede conselho para aquela pessoa que nem tem experiência naquela área que precisa. A gente vai buscar conselho em pessoas que não têm experiência nenhuma para te dar. E aí a pessoa vai dar conselho para você totalmente fora da vida com Deus e totalmente desregrada. Se você é casado, você vai buscar conselho com quem não é casado. Como que essa pessoa vai te aconselhar? Ela vai aconselhar você a separar. E a gente é fácil ouvir conselhos lá de fora, queridos. Eu estou focada aqui na família. É muito fácil a gente ouvir conselhos lá de fora. Quando uma pessoa de fora vem falar com você, a gente ouve de uma outra maneira do que quando você está ouvindo da sua família. Ou do seu pai, da sua mãe, ou do seu esposo, da sua esposa. Você você já cria um bloqueio. Fala assim, não, vou me proteger. Vou rejeitar já esse conselho. Né? Às vezes já rejeita o conselho logo de primeira. Mas a pessoa mais importante, que quer o melhor para você, que está ao seu lado, é a sua família. Ela que mais deseja o bem para você. Não quer dizer que sempre os conselhos, vai ter que seguir sempre os conselhos, né, da sua família, do seu pai, sua mãe. Não, mas você pode analisar, não custa a gente analisar e ver se a opinião dele é melhor ou dela é melhor. Amém? A segunda coisa que eu vejo aqui, uma família bem-sucedida é aquela que tem limites. Sabia disso? Uma família bem-sucedida é aquela que tem limites. Limites, que limites? É uma separação de extensão, de duas extensões. Tem até um certo limite. É igual elástico. Elástico pode você esticar até um certo limite. Passou daquele limite, ele vai arrebentar. Então, ele tem um limite. Então, dentro da família tem um limite também. Você pai, você mãe, você esposo, você esposa, você também tem um limite.
Você não pode passar desse limite, é como um teto, querido. Tem até o teto você pode ir. Passou do teto, se você for, vai dar ruim. Se você for, não vai dar bom. Não tem aí na política que fala lá que tem um teto lá de gasto? Então, porque para não passar aquele teto. Porque se passar, vai ter problemas futuros, ok? Então, a família também tem limite. As pessoas dentro da família têm limites. Não passa dessa linha do limite que vai dar ruim, vai ter problema. Você pode ter grandes consequências e conflitos. Em Colossenses 3:18, vamos lá. Queridos, a Bíblia tem tudo. Basta a gente buscar. Colossenses 3:18. Olha aqui, ó. A mulher sujeite-se a cada um a seu marido, como convém a quem está no Senhor. O marido ame a sua mulher e não a trate com amargura. Queridos, às vezes o homem tem problemas lá fora, aí chega em casa, quer descontar na esposa. Daí a Bíblia está falando que ame a sua mulher e não a trate com amargura. Ok? Porque às vezes está amargurado ali e está tratando a esposa com amargura. Mas porque alguma coisa aconteceu lá fora. E a mulher que sujeite-se ao seu marido. Ó, como convém a quem está no Senhor. Se você está no Senhor, você tem que submeter ao seu marido. Agora, para os filhos, vamos lá. Filhos, obedeçam seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Se você quer agradar ao Senhor, você deve obedecer os seus pais. Ok? Se você procura agradar a Deus, então obedeça aos seus pais. Agora vamos lá para os pais. Os pais também têm aqui uma palavra para os pais. Pais, não irritem seus filhos, para que ele não desanime. Então aqui também está falando para nós pais. Se a gente irritar os filhos vão ficar desanimados, vão ficar desmotivados. Então a gente não pode também provocar, irritar os filhos. A gente tem que ter sabedoria. Então aqui mostra nesses versículos o limite. A mulher tem um limite, o marido tem um limite, os filhos também têm limites. Ok? Às vezes a gente fala assim, só os filhos têm limite. Não, a mulher também tem limite, o marido também tem um limite. Às vezes o marido trabalha demais, só trabalha, e não tem um tempo ali com a sua família. Ou a mulher também, hoje em dia a mulher também quer trabalhar, ou quer só curtir, né? Mas não quer ter o tempo ali com o seu marido, com seus filhos. Não, tem que ter limite. Tem ali igual um elástico, tem um limite que você pode esticar, você pode ir até ali. Passou dali, se você esticar, vai arrebentar. Então a gente tem que saber que tem limite. Eu vi um testemunho de um casal, né? Casadinho de novo. Ele casou e a esposa trabalhava mais que ele. E ele começou a limpar a casa, cuidar da casa, de roupa, tudo isso. Só que aí começou assim. Só que ele começou no início assim, só que foi indo, ele foi cansando. E ele também foi trabalhando mais. E aí ele foi querer passar para ela esses deveres de casa. E ela não quis. E foi levando, e aquilo ali, o problema maior nesse casamento era isso. E ela batia o pé que não queria estar cuidando da casa, de roupa, de nada. E teve filho e continuava do mesmo jeito. Chegou uma hora que ele falou, agora pronto, chegou, não faço mais nada em casa e eu vou largar de você. Aí ela se assustou, mas aí o que ela foi? A primeira coisa que ela foi fazer foi brigar com os familiares, achando que estava sendo influenciado pelos familiares. Mas ela viu que não tinha jeito, que ele ia largar dela. O que ela fez? Ela decidiu mudar. Se ela soubesse, se ela não mudasse, ele ia largar dela. Então, ali ele estava
ela estava no limite já. Ele estava no limite. E ia arrebentar aquilo dali se ela não mudasse. Então, nós temos que ter limites em nossa família. Filhos, nós devemos deixar nossos filhos, desde pequenos, tomar certas decisões. Filhos, desde pequenos, eles podem tomar certas decisões. Eu até me lembro, quando a Paula era pequena, que eu gostava daqueles vestidos redondos, assim, sabe? Todo esvoaçante. E aí ela começou a crescer, ela não gostava daquele vestido. Eu colocava, ela batia, assim, queria abaixar o vestido. E eu estava com o vestido lá, queria colocar, e ela não conseguia. Eu achava bonito. Aí ela não queria. Acabou que ela não usou mais. Eu não coloquei mais porque ela não gostava. Ela ficava incomodada com aquilo. E o Daniel já chegava já com a roupa dele pronta e falava: mãe, estou combinante. Era xadrez com listrada. Ele perguntava se estava combinante. Então, eu nem sabia que isso já podia deixar as crianças tomarem essas decisões. Mas eu acabei deixando. Depois eu fui ver que isso é saudável. Certas decisões as crianças tomar, porque senão eles crescem crianças oprimidas. Eles crescem crianças que não conseguem tomar decisões lá na frente. Fica com medo de errar, com dificuldade de tomar decisões, com medo de errar. Eles não conseguem falar a palavra não para o outro. É muito difícil eles falar não para o outro, porque eles ficam com medo de errar, de desagradar as outras pessoas. E essas crianças crescendo, ela não consegue expressar a sua opinião diante de uns familiares, diante dos amigos, e acaba cedendo à vontade da maioria. Olha o que acontece com essas crianças, se você não deixar ela tomar algumas decisões. Ela acaba cedendo pela maioria. E aquilo cria grandes consequências na vida dessa criança. Eu vi até uma frase que diz que no passado as coisas eram difíceis, mas as pessoas eram fáceis. Hoje, as coisas são mais fáceis, mas as pessoas são mais difíceis. Então, às vezes, a pessoa hoje está sendo mais difícil a gente lidar com as pessoas. Então, elas estão mais intolerantes. Né? A gente vê aí na rede social, aí, não está tolerando nada mais. Você não pode dar um tio fora do lugar, que ali as pessoas se levantam. Não, queridos, isso aí eu estou falando sobre limite. A gente tem um limite até de erro. A gente tem limite tem um limite de errar. Que eu até vou falar sobre isso. Outra coisa, uma família bem-sucedida é aquela que não brinca com o sentimento dos outros. Queridos, eu vi isso daqui. A gente não pode brincar com o sentimento do outro. Não pode brincar com o sentimento da pessoa que está com você, que está próximo de você. Porque você não sente como a pessoa sente. Você não vive o que a pessoa está vivendo, mesmo ela estando do seu lado, mesmo sendo da sua família, da sua casa. Teve momentos, né, na vida do meu marido, coisas que ele sentiu que eu não senti. E aquilo ali me incomodava. Eu falei: por que você está sentindo se eu não estou sentindo? Eu achava que tinha que ser igual, né? Até que eu entendi que pessoas são diferentes. Pessoas sentem de maneiras diferentes. Pessoas agem de maneiras diferentes. Uns são os mais rápidos, outros são mais lentos. Mas a gente tem que saber que as pessoas são diferentes. E às vezes a gente quer colocar na cabeça da pessoa o que você está pensando. Mas não, queridos, nós somos pessoas diferentes, que vivem no mesmo teto, que vivem na mesma casa. E a gente tem que entender. Eu me lembro
de uma pessoa que era diaconisa, muito prestativa na igreja. E ela era prestativa, mas ela fazia tudo na igreja. Mas ela vivia falando para o marido dela ter mais tempo em casa. O marido era caminhoneiro, mas ele vivia fora de casa, ficava 2, 3 dias e já ia embora. E ela depois ficava 20 dias longe. Ela pedia para ele ficar mais tempo em casa. E ele não deu bola para ela. Ele não deu bola porque ela estava pedindo para ele. Até chegou um dia que ela falou assim, não quero mais, eu vou me separar. Aí ele assustou, aí ele quis mudar. Mas, queridos, ela não adiantou mais, ela não quis saber mais. Ela quis separar. Foi pastores falar com ela, conversar com ela, mas ela não redou o pé, ela quis se separar e ela se separou. Por que eu estou dizendo isso? Para a gente não brincar com o sentimento do outro. Porque muitas vezes a gente não dá bola para o que o outro está falando. A gente não dá atenção para o que as pessoas que estão do seu lado, seus familiares estão falando. Chega uma hora que eles dão basta. Então, assim como essa mulher, ela deu um basta, nada fez ela mudar. Porque as pessoas cansam, queridos. Na família, se a gente não souber lidar, as pessoas cansam. E talvez aquele amor que aquela pessoa sentia por você, você mesmo acaba matando esse amor. Porque você não dá ouvido para ela. Mas você precisa dar atenção para o que essas pessoas estão falando. Porque às vezes ela está pedindo um clamor para você. Ela está pedindo uma ajuda para você. E você não está dando essa ajuda para essa pessoa. Nossa, não sei o que aconteceu, que apagou. Então, a gente precisa dar atenção para as pessoas e saber que eles têm limites. Todos nós temos limites e temos sentimentos. E um sentimento é diferente do outro. A quarta atitudes que eu observo aqui, uma família bem-sucedida, é aquela que assume os seus erros. Por que que a gente não pode assumir o nosso erro? Porque nenhum de nós somos perfeitos. Mas por que que a gente não pode reconhecer, eu errei? Por que que às vezes a gente não fala assim, eu errei? Se você errou, por que que você não pode pedir perdão? Tem gente que tem dificuldade de pedir perdão. Fala para a pessoa que está ao seu lado, você erra, viu? Não tem ninguém perfeito, gente. Nós somos seres humanos, nós erramos. Olha, mãe erra, mulher erra, marido erra, pai erra, filhos também erram, mas os pais também erram. E se o pai e a mãe errou para o filho, tem que falar para o filho, olha, eu errei, você me perdoa nisso, qual o problema nisso? Não é porque você é maior que ele, assim, de autoridade, que você não pode reconhecer seu erro. Todos nós cometemos erros. Então não precisamos ter dificuldade de reconhecer o erro. Aquela mulher que foi pega em adultério, quando ela reconheceu o seu erro, a vida dela foi mudada. E ela não foi mais a mesma pessoa, ela mudou aquilo dali. Então nós só não podemos ficar cometendo sempre os mesmos erros. Que daí entra naquela situação de eu falar de estar brincando com o sentimento da pessoa, ok? Você só não pode ficar cometendo os mesmos erros. Que daí entra na situação de brincar com o sentimento. Todos nós temos sentimentos. E precisamos respeitar e também entender o próximo. Eu vi essa frase aqui, ó. Deus não é facilitador sob encomenda para fazer cada família bem-sucedida sem erro. Deus não é facilitador sob encomenda para fazer uma família bem-sucedida sem erros. Não é, Ele não é para isso.
Não, uma família tem erros. Parte da fé cristã, parte do desejo de sonhar. Se você tem se você sonha, significa que você está disposto a errar, sabia? A falhar. Se você sonha, você tem que saber que você está disposto a falhar. Porque a gente planeja, né? Tudo perfeitinho. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não dá tudo isso desse jeitinho que você está achando. Se você sonha, você tem que estar disposto a falhar. Não é para falhar, a gente não quer que falhe. Mas você tem que estar disposto a isso. Se falhou, se conserta. Isso faz parte de uma família bem-sucedida, queridos. Isso faz parte de uma família de sucesso, a reconhecer os seus erros, a ter limites. E a saber do sentimento de cada um. Outra situação. Uma família bem-sucedida é aquela que ama. Quem ama, cuida, viu? Ah, eu amo. Às vezes tem pessoas que falam muito que amam, mas não cuidam. E tem outros que cuidam, mas não falam que amam. Vamos juntar as duas coisas. Vamos cuidar e dizer. Né? É fácil, pode fazer isso. Quem ama, cuida. A gente cuida. Quem ama, cuida do filho, cuida da esposa, cuida do marido, cuida do pai, cuida da mãe. Quem ama, cuida. Tem um ciúmes, não é aquele ciúmes doentinho, não, viu? Ciúmes significa que você quer cuidar, proteger, né? Tem zelo por aquilo. É igual aquela peça que você gosta, aquela joia que você gosta, tem um cuidado melhor que aquilo dali, não é verdade? Por quê? Porque aquilo dali tem valor para você. Ciúmes quer dizer que aquilo tem valor, não é aquele ciúme doentio, não. É um ciúme saudável. É daquilo que você tem, que você gosta muito, né? A mulher, o homem, às vezes gosta de um tênis, assim, o outro vai usar. Fala, olha, cuidado com o meu tênis. E aí a pessoa chega ali com o tênis meio sujo, meio bagunçado, meio às vezes até arranhado. Aí você fica invocado, porque você gosta. Você quer cuidar daquilo ali com zelo. Um carro. Quem ama, cuida. Quem ama, renuncia. Por que renuncia? Porque às vezes quem ama, uma família bem-sucedida, tem uma hora que você vai fazer uma coisa que você não gostaria de fazer. Mas porque você ama, você vai fazer aquilo ali. Eu lembro que tinha na época de criança, tinha aquela festinha de criança. E às vezes os pais têm que ir. E às vezes a gente não queria ir, mas a criança estava doida para ir. Aí é que a gente vai. Se a gente ama, a gente vai, a gente renuncia, a gente vai. Perde aquela tarde ali para fazer a vontade da criança. Né? Às vezes dar um passeio de moto que a gente não gostaria. Não, mas agora eu gosto sim. Então, quem ama, cuida. Uma família bem-sucedida é aquela que mantém a alegria na sua casa. Queridos, é muito importante manter a alegria na sua casa. Uma casa alegre tem o poder de estabelecer vínculos. O que acontece a alegria? A gente ri junto, todo mundo ri junto, expressa as suas emoções junto, e as crianças, fica uma criança segura emocionalmente, fica uma família segura emocionalmente, porque elas conseguem expressar as suas emoções ali. Cultiva, né? Uma casa alegre cultiva a presença de Deus. Deus é uma pessoa, eu creio que Deus é uma pessoa alegre, para Ele fazer os animais assim, tudo
né? Cada um de um jeito, ele é criativo, ele é alegre. E até os animais, gente, a gente vê os animais brincando, um fazendo palhaçada com o outro, puxando o rabo do outro, puxando a orelha, beliscando. Eles são engraçados, os animais são engraçados, eles se divertem. Por que nós, dentro da nossa casa, a gente não pode ser alegre? A gente não pode se divertir? Se os animais brincam, por que a gente não pode brincar? Mesmo criança brinca, depois de adulto a gente também brinca. Mesmo aquelas brincadeiras sem graça, que ninguém dá risada por ser sem graça. Mas que isso às vezes eu sou lá em casa. Então, queridos, até tem a brincadeira boba. Então, mas é a brincadeira. Procure fazer alguma coisa na sua casa. Procure fazer alguma coisa para a sua família. Ir no parque, viajar, brincar. Sabe? Depende do que do que dá para você fazer. Você pode ir no parque, brincar, viajar, ir ao cinema. Tem cinema também que dá para a gente ir ali, é um momento de você com a sua família. Isso é saudável. Isso aí fica uma casa leve, uma casa alegre. A 7ª, para encerrar. A casa bem-sucedida é aquela que tem Jesus em primeiro lugar na sua vida, no seu lar. Uma casa bem-sucedida, uma família bem-sucedida é aquela que tem Jesus em primeiro lugar. Em Lucas 14, 26. Lucas 14, 26. Se alguém vem a mim e ama meu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Queridos, aqui está falando, se você amar seu pai. Quando eu vi esse versículo no início da minha caminhada, eu assustei, falei, gente, meus filhos, acho que meus filhos estão maior, tá no topo. Aí eu vi que não é meus filhos, não é meu esposo, não é meu pai, nem a minha mãe. É Deus que tem que estar no topo da minha vida. Porque se Jesus estiver em primeiro lugar, se o primeiro amor foi de Jesus, se Ele estiver em primeiro lugar na sua vida, querido, pode ter certeza. As outras coisas vão estar no seu devido lugar. Você vai saber colocar, você vai saber não colocar o seu trabalho acima da sua família. Que tem muitos que colocam o trabalho acima da sua família. Tem muitos que colocam as coisas acima da sua família. Mas se você tirar tudo ali, colocar Deus primeiro, as outras coisas vão ficando no seu devido lugar. Então Deus tem que ser o primeiro na sua vida. Uma família bem-sucedida é aquela que ensina sobre Jesus. Antigamente, lá na época, não tinha Bíblia. Na época de Abraão, de Isaac, de Jacó, não tinha Bíblia. Como que eles faziam? Eles sentavam e conversavam as histórias de Jesus. E muitas vezes a gente nem fala de Jesus na nossa família, na nossa casa. A gente precisa sentar e conversar as experiências que nós tivemos. É o que eles contavam, as experiências que eles tinham, as histórias que eles tinham. Por que não? Uma família bem-sucedida é aquela que ensina sobre Jesus, fala de Jesus. Tem crianças hoje que não sabem nem quem é Jesus, vocês sabiam disso? Tem crianças hoje na escola, se falar, Jesus, quem é esse? Não estão sabendo, gente. Porque está cada vez ficando mais longe. Tem que ser falado. Tem que pegar a sua família e vão para a igreja. Igual o apóstolo sempre fala aqui. Pega a sua família, traz para a igreja. A criança pode dar trabalho, ficar lá
ficar agitada, fica lá atrás, mas ela está aprendendo a ficar na igreja, a saber como se comportar. Ela vai aprender. É diferente de uma criança que está acostumada a vir na igreja, de uma criança que vem pela primeira vez. Ela fica bem mais agitada do que a criança que já está acostumada. Deus só abençoa o que nós estamos fazendo. Não é igual Pedro. Pedro ali, para ele andar sobre as águas, ele teve que dar um passo. E daí ele andou. Então Deus vai abençoar, mas a gente tem que começar a fazer. Deus não vê como a gente nos vê. Você sabia disso? Às vezes você vê, nossa, é tão pequenininha, são tão assim, tananana. Deus não vê como nós nos vemos. Deus nos vê como Ele nos formou. Deus não vê como você está se vendo. Deus vê você como um homem e mulher forte e capaz. Como homem e mulher segundo o coração dele. Como a menina dos olhos dele. É assim que ele te vê. Talvez, queridos, você não está, assim como eu, não estamos na linha... Estamos no processo da linha de chegada. Estamos entre a saída e a linha de chegada, né? Estamos no meio. Mas nós temos que continuar, que nós vamos chegar lá. Essa é a nossa jornada. Quantos de nós, na hora que a gente está quase chegando no processo de conquistar algo, às vezes por muitas lutas, a gente acaba desistindo e a gente para no meio do caminho. Não é para nós pararmos. Já está logo ali. Então não pare, continua a sua jornada, continua a sua caminhada. Siga em frente. Essa é a sua jornada. Todos nós temos uma jornada. Vá em frente, continue, não pare. Já está chegando, é logo ali. E muitos de nós, na hora que a gente está quase chegando, a gente desiste. Então não é para desistir, porque obstáculos vão ter. Saiba você, tem obstáculos. E os obstáculos servem para a gente nos moldar, melhorar a cada dia. Uma família bem-sucedida não é aquela que é perfeita. Sabia disso? Não tem uma família perfeita. Mas tem aquela que aperfeiçoa a cada dia. Que vai melhorando a cada dia. Essa é uma família perfeita. Aquela que vai melhorando a cada dia. Nós já traçamos um caminho até aqui. Né? Todos nós já temos um caminho até aqui. Já traçamos um caminho até aqui. Mas ainda temos uma longa jornada. A jornada continua. Não podemos parar. Não para no meio do caminho. Continua com a sua família. Uma família bem-sucedida é que não para no meio do caminho. Reconhece os seus erros e siga em frente. Procura melhorar. Só a gente aproximar mais de Deus, queridos. Se a gente aproximar mais de Deus, cada vez a gente vai melhorando. Cada vez nós vamos melhorando mais. Acaba deixando a casa mais leve. Quanto mais a gente aproxima de Deus, a gente vai deixando a casa mais leve. A gente vai reconhecendo mais nossos erros. E Deus vai nos dando sabedoria para continuar a nossa caminhada. Amém?